Cumprimento a todos, que a paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estar gravando mais um vídeo para o canal. Não se esqueça de se inscrever, comentar o vídeo. Que Deus venha abençoar as nossas vidas, que Deus venha abençoar a vida de todos os irmãos que sempre têm assistido os vídeos, têm sido abençoados através da palavra do Senhor. A nossa meditação se encontra no livro de Isaías. Isaías, considerado profeta messiânico. Isaías 53, nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso de número 5, que diz assim, do verso 1 ao verso 5: Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. O tema da nossa meditação: os sofrimentos do Messias. Isaías, o profeta messiânico, ele falou a respeito do ministério de Jesus Cristo. Nós temos no livro de Isaías algumas passagens, em alguns capítulos, a respeito do ministério do nosso Salvador. Isaías, no capítulo 53, do verso 1 ao verso 5 que nós lemos, nós podemos ver um pouco do sofrimento de Jesus Cristo, do que ele fez, do que ele passou por nós, para hoje nós podermos servirmos ao Senhor. Jesus, ele pagou o preço em nosso lugar, sofrendo, e Isaías fala um pouco deste sofrimento do Messias. Nós estaremos estudando os 5 versículos, tirando 3 lições para a nossa vida a respeito do sofrimento de Jesus Cristo, o sofrimento do Messias, o Salvador, que ia se cumprir a palavra de Jesus, ia nascer, ia realmente cumprir com tudo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. E nós louvamos a Deus. Jesus Cristo, ele veio, e quando Jesus Cristo ele veio, ele cumpriu com o seu ministério, terminou o seu ministério, e tudo o que ele tinha para fazer, ele fez por nossas vidas, por causa de nós. Primeira lição, do 10º verso de número 5. Ele não tinha parecer e nem formosura, diz o verso de número 2, porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Jesus Cristo, ele não tinha aparência, formosura. Ele não tinha parecer e nem tinha formosura. Era uma pessoa simples, mas que sabia o que ele ia fazer nessa terra. Ele sabia por que ele tinha vindo para esta terra. Ele não tinha beleza para as pessoas ficar admirado, mas ele tinha foco daquilo que ele tinha vindo para fazer.
mesmo sendo uma pessoa que não tinha beleza, não tinha formosura, ele mudou a história do mundo inteiro. Ele mudou a história aonde ele passou. Vidas, pessoas que estavam enfermos, ele curava, ele salvava, ele libertava as pessoas. Mesmo não tendo formosura e beleza, Jesus, ele veio e fez aquilo que ele veio para fazer, que era salvar, era pagar o preço pelas nossas vidas. E foi Isaías que escreveu a respeito do ministério e do sofrimento de Jesus Cristo. Existem também outros profetas que falaram a respeito de Jesus, mas Isaías, ele falou mais a respeito do ministério de Jesus. E o capítulo 53, e o verso de número 2, começa o sofrimento do Messias no seu ministério. Também nós temos no verso de número 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Também Jesus, o sofrimento do Messias, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Devemos também lembrar que em Isaías 61, o texto do ministério do Messias fala sobre os milagres, porque o Espírito Santo ia estar sobre ele para milagres acontecer. E estava no corpo de Jesus as nossas enfermidades. O verso de número 4, ele é bem claro em nos dizer que estava sobre Jesus as nossas enfermidades. Jesus, ele levou no seu corpo, ele sofreu no seu corpo tudo aquilo que era para nós sofrer. As nossas enfermidades, os pecados, estava tudo no corpo de Jesus. Ele sentiu a dor do sofrimento da sua missão. Quando nós, às vezes, caímos enfermos, vem a enfermidade, Jesus, ele pagou o preço por nós. E nós temos que termos fé no Senhor para sabermos que Jesus, ele já levou no seu corpo as nossas enfermidades. O que nós temos que fazer é tomarmos posse, é declararmos pela fé que seremos curados, que Jesus vai nos curar, porque ele já levou no seu corpo as nossas enfermidades. Ele estava cumprindo com o seu ministério, com o seu papel de ter vindo para esta terra e de ter, além de ter vindo, ter sofrido e ter levado no seu corpo as nossas enfermidades. Então nós temos que termos fé e entendermos que Jesus, ele fez tudo por nós. Ele pagou o preço por nós. O que ele tinha de fazer, ele fez. Agora cabe a nós fazermos a nossa parte. Cabe a nós crermos no Evangelho. Cabe a nós tomarmos posse das bênçãos que Jesus deixou para nós. A enfermidade, o sofrimento, a dor, ele passou por nós. E pela fé, nós podemos alcançar qualquer milagre. Jesus, quando ele fazia cura, milagres, era pela fé. Ele enxergava a fé nas pessoas. Por isso que ele dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Quando às vezes a pessoa não tinha fé, Jesus tinha fé pelas pessoas e o milagre acontecia. Nós podemos tomar posse do nosso milagre pela fé, porque Jesus, até as enfermidades, Jesus pagou o preço por nós. Ele levou no seu corpo as nossas enfermidades.
Verso de número 4: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aí vem a última revelação, verso de número 5: ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Verso de número 5: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Pecado. Estava no corpo dele os nossos pecados. E todos nós pecamos. Não há um justo sequer. Só quem não pecou foi Jesus. Ele não pecou. E ele era o único que poderia e pode perdoar qualquer tipo de pecado. Jesus, ele pagou o preço. Ele sofreu por nós. Ele sofreu no seu ministério. Isaías está revelando os sofrimentos do Messias. E estava no seu corpo as nossas enfermidades. Estava no seu corpo nosso pecado. Estava no seu corpo tudo aquilo que nós ia passar. Ele passou por nós. Ele sofreu por nós. E é tão bom nós sabermos que Jesus, mesmo sendo perfeito, mesmo não tendo pecado, ele pagou o preço por cada um de nós, porque ele nos ama. Ele só sofreu porque ele nos ama. Ele quer que nós venha servirmos a ele. Ele quer que nós venha entregar a nossa vida a ele. Tudo que ele passou por nós, o sofrimento do Messias, foi exatamente para nós servirmos a ele. Ele não tinha beleza, estava no corpo dele a nossa enfermidade, estava no corpo dele as nossas transgressões, os nossos pecados, e ele sofreu por causa de nós. E ele não desistiu. Ele não desistiu de nós. Ele foi até o final por causa de nós. Perdeu todo o sangue por causa de nós. Não foi fácil para Jesus. Estava no corpo dele os pecados do mundo inteiro. E mesmo assim ele não desistiu. E ele quer que nós venha cada dia mais servirmos a ele, entregar a nossa vida a ele. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, aproveite a oportunidade, entregue a sua vida a Cristo. Ele sofreu por nós, ele sofreu por você, ele sofreu por mim, e vale a pena nós confiarmos no Senhor, vale a pena nós entregarmos a nossa vida a ele, para entendermos que só ele é o Salvador, só ele é o Messias, aquele que pode mudar a história de qualquer vida, de qualquer pessoa. Confie no Senhor, entregue a sua vida a ele de todo o coração, porque ele já fez a parte dele. Cabe nós fazermos agora a nossa parte. Jesus, ele perdoou os nossos pecados, ele sofreu por cada um de nós, e ele levou no seu corpo as nossas transgressões. Que Deus venha nos abençoar, que essa meditação venha falar mais ao nosso coração, através do Espírito Santo de Deus, e que os sofrimentos do Messias, tudo o que ele passou, nós venha reconhecer que só ele que não pecou, que é perfeito, que sofreu, que levou no seu corpo os nossos pecados, as nossas enfermidades, só ele que é o Salvador das nossas vidas. Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha falar
cada dia mais ao nosso coração. Fiquem todos na paz. Deus nos abençoe cada dia mais.